Quando a gente fala de inovação, de novo, como você vai ter uma perspectiva diferente do mercado, da empresa, de processo, de produto, se é uma pessoa que é deficiente, que vai consumir seu produto de outra maneira, que vai precisar de outras coisas para usar seu produto, para viver o seu processo. Salve família, tudo bom? Mais um DGG começando e hoje a gente vai falar do impacto da mentoria na vida dos jovens talentos. A gente sabe que empreender é sobre resolver problema. Hoje a gente fala muito sobre inovação. Aqui no canal da Monkin, vocês veem a gente falando muito sobre inovação. Mas e quando esses problemas, eles vão muito além do lucro e do impacto financeiro? Hoje eu tô aqui com o Ivan, do Visão é o Papo, e tô com o Ronaldo, da New School, pra gente falar sobre empreendedorismo social e o impacto que isso gera na vida dos jovens, tanto periféricos quanto jovens que também não têm tantas oportunidades. Desculpa aí, gente, pela voz, hoje não tá muito bom, né? Mas o pessoal aqui vai colaborar e a gente vai fazer um podcast massa. Bom, vamos lá. Meninos, sejam bem-vindos. Vou começar pedindo para vocês se apresentarem e falarem um pouquinho mais da realidade de vocês e do trabalho que vocês fazem hoje. Então, por favor, Ivan, vou passar a bola para você. Uma boa tarde a todos aí, satisfação imensa poder participar desse podcast da Monk, de galho em galho, é gratificante demais. Eu sou o Ivan, sou do Visão é o Papo. Visão é o Papo tem exatamente um ano aí, fez um ano agora, dia 2 de fevereiro aí. Parabéns. Foi um presente de Deus, eu ganhei esse Visão é o Papo numa quarta-feira, às 7 horas da manhã. Deus falou comigo, você precisa fazer alguma coisa, as pessoas precisam te ouvir. Então, não era Visão era o Papo, era Papo de Visão, e eu mandei a ideia para um amigo meu pra gente discutir o que seria feito, e ele falou, pô, já tem o Papo de Visão. Eu falei, e agora? Ele falou, pensa 3 dias. Eu falei, não tenho tempo pra pensar 3 dias. Presente dado é presente aberto na hora. Visão é o Papo. Então, Visão é o Papo tá aí. Contrariando as estatísticas, muitos amigos meus falaram, você é louco. Mas a gente não pode se apegar no que os outros falam. A gente tem que seguir a nossa intuição 100%. E o nosso coração. Então, por isso, Visão é o Papo tá aí. Muito obrigado, gratidão. Massa, muito legal receber você aqui. Obrigada, Ivan. Obrigado a vocês. Salve família, sou o Ronaldo, certo? Sou líder de pesquisa e desenvolvimento na New School, uma startup social que visa gerar impacto social levando educação de qualidade para todas as periferias do Brasil. Então, é um pouco disso que a gente faz. Na prática, a gente é muito mais que um aplicativo, é uma plataforma, uma comunidade que emancipa jovens aí através do conhecimento. Massa! Isso, legal. Importantíssimo. A gente já teve alguns papos com a New School aqui também. Depois, você ficou curioso para entender, volta alguns episódios e se deleite. Bom, meninos, começando o papo, acho que a gente pode começar do começo, né? Sim. O empreendedorismo social vem ganhando bastante força nos últimos anos, mas a gente sabe que ainda existem inúmeras dificuldades, assim, né? Muitos desafios, imagino que vocês enfrentam. E aí eu queria entender dos dois, como é que vocês enxergam a diferença entre empreender para lucro e empreender para impacto, né? E o que é que muda entre um e outro na prática para cada um de vocês? Quer começar, irmão? Pode falar. Eu acho que tá no cerne, na verdade, né? Tá no motivo que faz você acordar, faz você levantar, é o que te movimenta. Enquanto a gente entende que impacto por lucro, impacto por dinheiro, né? Falando português claro, o impacto que sim vai transformar a sua realidade, o impacto não, perdão. O empreendedorismo que vai te fazer, mano, ganhar muito dinheiro, o empreendedorismo que vai inovar alguma coisa no mercado, o empreendedorismo que ele vai trazer algum produto que vai estar na casa de todas as pessoas do Brasil, ele parte muito de uma ótica de como você facilita a vida de alguém, na verdade, né? De como você resolve um problema, de como você, enfim, facilita o dia a dia de uma pessoa, o que você pode criar, transformar, que todo mundo vai querer para ter a vida mais fácil ou resolver algum problema. Acho que é sempre em cima dessa nota, assim, né? Resolver algum problema, ter alguma facilidade na vida. Quando você empreende para transformação, para impacto social, a gente não tá falando de facilitar alguma coisa, a gente tá falando de transformar uma vida, tá ligado? A gente não tá falando de resolver um problema do mercado, a gente tá falando de resolver um problema das pessoas, a gente tá falando de resolver um problema de uma... E aí, É a enfim, sociedade, né?
Racionais já falava, né? Cada favelado é um universo em crise. Então a gente tá resolvendo um problema de um universo, a gente tá resolvendo um problema de uma vida inteira, de gerações, né? Tem Gerações. aquele dado que fala que, mano, o ciclo da pobreza leva 9 gerações pra ser quebrado. Eu acho que quando você empreende socialmente, você tá acelerando esse processo, tá ligado? Você tá fazendo com que pessoas saiam da pobreza mais rápido, porque ninguém tem 9 gerações. Pô, o parceiro acabou de falar, eu não tenho 3 dias pra pensar no nome, imagina 9 gerações É. pra fazer alguma coisa. Então, na verdade, eu acho que a diferença ela tá no cerne, tá no que faz você acordar, tá no que você quer gerar na ponta. É uma facilidade, a resolução de um problema ou é a transformação de uma vida? Eu acho que tá muito nesse lugar. 100%. Tinha um Mas- objetivo, assim, né? Na verdade, o empreendedorismo ele já existe desde então, né? O jovem periférico ele já acorda com o empreendedorismo. Total. Ele já é um empreendedor sem mesmo saber. A necessidade, né? A necessidade faz ele ser empreendedor. O jovem ele se vê muitas das vezes tendo que empreender sem mesmo saber o que é o empreendedorismo. Total. Quando ele vai para uma necessidade leva feira a e gente ele pras busca, ações, né? e quando ele vai para uma feira e ele tem que pegar algumas coisas ou tentar fazer brigar por um preço, ali é o empreendedorismo na prática, né? Mas o que eu vejo que falta muito dentro das comunidades e das grandes marcas é eles poderem dar mais oportunidades para esses jovens que estão, sabe? Porque hoje nas escolas você não tem Incentivo, nem que se instrução, instrução nenhuma. ou até mesmo a base ali que fale sobre empreendedorismo. A gente não vê isso nas escolas. É muito difícil. De repente o cara tem muito talento, mas ele não sabe como colocar esse talento em prática e viver desse empreendedorismo. E a verdade é o seguinte, você tem que saber também o que você quer com o empreendedorismo, né? Porque muitas das vezes você vai visar o lucro e de repente você está preparado para de repente esse lucro não vir? Porque as pessoas pensam só no dinheiro. É no mínimo Mas frustrante, tem- né? Se isso- Com Sim, certeza. sim. É difícil, né? Quando você tem a vontade, a força de vontade e a ação, mas com a falta de instrução, logo você se depara com vários desafios que você não tem ideia de como resolver. Não, você não tem ideia. Então porque não é você- só a vontade, né? Não é só a vontade, você não foi instruído para aquilo, né? Exato. Nenhum ser humano foi instruído para de repente ser frustrado, né? Porque a gente Uau. acredita que sempre Frustrante. vai dar bom, né? Mas na verdade a gente tem que contar com o que não vai dar bom. É, exato. E esse não vai dar bom, muitas das vezes é o que mais tá em alta. Sim. E quando você pensa no investir por lucro, corre esse risco. Agora, se você fizer uma coisa de coração, sem visar o lucro, o dinheiro é bom, quem não gosta de dinheiro, mas ele também não pode ser seu carro-chefe de um sonho. Porque se você Exatamente. colocar o dinheiro primeiro do que o sonho, não é sonho, é pesadelo. Não tem valores que te mantenham ali dentro daquele sonho, né? E aí Entendeu? acho que aquele sonho vira um pesadelo porque te consome, né? Hoje o Visão é o Papo, eu sou empreendedor, mas o Visão é o Papo não tem... O Visão é o Papo não rege o Visão é o Papo, ele não consegue se pagar o Visão é o Papo. Perfeito. Então entra o Ivan, o profissional da área da saúde que injeta, faz acontecer o Visão é o Papo. Perfeito. Então as pessoas falam, pô, o Visão é o Papo tá indo legal, tá na Monk, tá indo, tá... Mas na verdade eles não sabem os bastidores que o Ivan faz acontecer o Visão Quem é o vê Papo. close não vê corre, né? Entendeu? Mas aí é o que eu faço de coração, eu faço sem visar o lucro. O dinheiro é bom, mas eu não tô visando lucro, eu tô visando que de repente o Visão é o Papo, com uma ideia que eu dou, instruída por Deus, de repente eu tiro a corda do pescoço de alguém que tá próximo para se enforcar. 100%. Esse é o intuito do Visão é o Papo, é fazer que as pessoas tenham uma reflexão diferente, que há possibilidades de olhar e falar, eu posso sair daqui desse lugar e ir para outro lugar. Fique rasgar o véu da ilusão da favela, né? Sim. Chave. Né? As pessoas Não, irmão. ficam muito enraizadas em coisas que colocaram na nossa cabeça e que na verdade não é. 100%. Né? A gente cresce ouvindo que manga com leite Mata. Não Mata. pode que mata. e a gente acredita nisso, que manga com leite mata, quando na verdade é só inventaram isso pra alguém não tomar manga com leite. Nossa, 100%. Na verdade, os portugueses, né? Tem maioria escravocata esse negócio aí. Portugueses, sim. talvez pros escravos não comer. Mas, velho. Que é a problemática de acreditar nisso até Nossa, hoje, né? 100%. Entendendo que a gente é descendente Reflexo de um... Uhum. né? Enfim. Reflexo Brasil de estrutural, enfim. Vambora. muitas coisas. É. Eu fiquei
pensando sobre quando o Ivan começou a falar dos jovens empreenderem porque precisam e tal, né? E aí, pensei, acho que isso também é uma maneira de inovar, né? E aí a minha pergunta para vocês é em cima disso. Muitas pessoas, principalmente quando a gente fala de inovação, principalmente, entendem a inovação como algo muito tecnológico. Sim, Então sim. aqui, por exemplo, a gente tá no Cubo Itaú, é um hub que, enfim, empodera aí empresas de inovação, com foco em inovação, né, tecnologia. Então tem muitas startups e tal. Mas eu acho que a inovação... Quando que a inovação ultrapassa o fator tecnologia e entra no ponto de gerar impacto socialmente falando. Porque, gente, gerar impacto socialmente falando exige que vocês tenham muita inovação. Tem que ter muita criatividade pra não deixar o sonho morrer, né? Não só pra não deixar o sonho morrer, mas pra fazer as coisas acontecerem. E aí ter ainda um pouco de motivação pra não deixar o sonho morrer. Então, como é que vocês enxergam essa conexão, assim, entre a inovação e a transformação social? Na verdade, a base de tudo para uma nova inovação, para um novo conhecimento, é o estudo. Batata. Sem a leitura, você não vai chegar praticamente em lugar nenhum, Sim, mano. né? A leitura é a base de tudo, porque não adianta você pensar em inovação, porque a galera pensa que inovação é você estar com um smartphone, um iPhone 16 ou 17 na mão. E isso as pessoas têm como inovação. Ou, de repente, você tá com um carro dos novos, última geração, e isso é inovação. Quando, na verdade, inovação não é isso, né? A inovação é seu dia a dia. Você se inovar com você mesmo e tentar agregar valor à vida de quem tá me vendo agora nesse momento. Isso, para mim, é inovação, né? Mas eu falo para vocês que o estudo é a base de tudo. A leitura, ela vai te dar essa possibilidade, né? Ampliar a mente, né? E também tem que deixar bem frisado que conhecimento e informação são completamente coisas diferentes. Total. 100%. Porque as pessoas acham, quando me viam com o livro, eu falava, ó, o Ivan, buscando conhecimento. Na verdade, eu não estava buscando conhecimento. Quando eu tô com o livro na mão, eu não tô buscando conhecimento. Eu tô buscando informação. E o que vai me gerar conhecimento é o que eu consegui ler desse livro e extrair. Na verdade, o livro é só Perfeito. informação. O que vai me gerar conhecimento É o que você faz eu com consegui isso, né? com isso. Então, isso é inovação. É você pegar tudo isso e trazer para dentro de você e peneirar, e aí sim você tem uma inovação. Massa. É isso. Ah, eu fico muito feliz, irmão, fico muito feliz de escutar, irmão, porque se liga. A New School, enquanto empresa, startup, social, tá num nível de maturidade que a gente, semana passada, a gente conseguiu ter um dos nossos skills, né? Que a gente fala que esse nosso Certo. slogan skill, no evento SXSW, que é um evento, mano, lá da gringa que fala de inovação, tá ligado? Que A legal, gente que legal. acompanhou, mano, quem esteve lá. E em cima disso, mano, tudo que eles falaram lá dá pra ser resumido muito no que você trouxe, tá ligado? Então, Pô, que legal, por isso cara. que eu fico muito feliz, mano, porque no final do dia a favela tá sempre um passo à frente. É. E só tem que se emancipar, tipo, tá ligado? Quebrar essas barreiras pra entender isso e usar disso, mano. Porque no final das contas, parça, os caras criam tecnologia infinita, parça. IA, e aí é muito inteligente, é muito interessante. Se IA hoje tá pra todo mundo, se eu consigo abrir meu notebook e usar uma IA, meu PC usar IA, o meu celular e usar uma IA, é porque a galera da tecnologia, o setor de tecnologia já cansou de destrinchar isso. Por isso que tá na população hoje. Certo. E dentro de todas as reflexões que essa galera da ponta da tecnologia teve, a frase que, pô, perdurou lá entre uns palestrantes de destaque falou que o futuro é você ir sentar numa praça e conversar. Porque no final do dia, mano, nada é mais avançado e nunca vai ser do que o ser humano, tá ligado? Sim, do que sim. essa troca de conhecimento, a troca manda, mano. Eu posso estar conectado com 10 pessoas o dia inteiro através de uma câmera, do meu notebook, de uma videochamada. Mas essa troca corpo a corpo, essa troca humana, nada vai superar nunca, tá ligado? Dentro disso, eles estão começando a pensar lá, uma coisa que a gente já faz aqui, que é como parar de viver em prol da tecnologia e fazer a tecnologia viver em prol de você, tá ligado? Sim, sim. E dentro disso, não tem outra, mano. É você usar isso como uma ferramenta, da mesma maneira que a gente usa o livro, da mesma maneira que a gente vai... E aí, você falou perfeito, irmão. Não é o livro, é o que eu faço com o conhecimento que eu adquiri. Que você adquirir. Isso, exatamente, é o dia a dia. Então, não é sobre eu usar a IA pra fazer meu trabalho, pra eu trabalhar melhor, tá ligado? É sobre eu usar a IA pra fazer meu trabalho e eu poder ter minha vida. É, irmão, porque Tá na ligado? verdade, quando você usa essas tecnologias que teoricamente estão acessíveis a todos,
Teoricamente. com certeza. Que acontece? Ela tá para todos, né? Mas nem todos também conseguem absorver o que de repente ela traz, 100%. né? Porque de repente você fica ali meio que no copia e cola, né? Pronto, E aí, E o que você teoricamente, incorporou do conhecimento? Você absorveu, né? teoricamente você acha, é uma falsa ilusão. Teoricamente você acha que você está se destacando dos demais amigos seus, da sua roda, do seu ciclo de amizade, porque você tem uma IA, você acha que se destacou. Quando na verdade você tá só se emburrecendo cada vez mais. Pronto. Perfeito. Uma muleta, né? Porque Uma você muleta. tá pegando a ferramenta, que seria uma ferramenta boa pro seu dia a dia, que se você tiver o controle e o domínio dela, ela é boa. Não tô falando que ela é ruim. A tecnologia no geral, né? A tecnologia no geral é boa, mas também tem que saber como você usa essa Perfeito. tecnologia. Perfeito. E aí a gente chega nesse lugar da mentoria, né? Porque tem, pô, muitas pessoas que têm uma opinião muito ignorante, no meu ponto de vista, que é tipo assim, mas a informação já tá aí. Nossa, esse aqui não quer, que não sei o quê, que não sei o quê. Mas não é sobre a informação estar acessível, porque não adianta você dar um livro sobre como ser feliz pra uma pessoa que não sabe ler, tá ligado? É sobre você instruir a pessoa como usar aquela ferramenta. Não dá pra você dar uma máquina de cortar a mesa pra um cara que não sabe usar essa máquina. Então, eu acho que é muito sobre Ensinar aprender a aprender. Eu acho que a maior Perfeito. inovação que existe, mano, a maior informação, a maior tecnologia é aprender a aprender. É isso. Porque você vai aprender a usar em seu prol e não a ser um número para um dado de uma empresa, aquela ferramenta. Falou tudo. Não vai ser mais só uma muleta. Com que você tá se apoiando e se tirar de você, você cai. Vai ser aquela parada que você incorporou, putz, te deixou mais robusto, mais forte. Agora eu posso caminhar e ir mais longe. Eu posso ir mais longe. Não fazer aquela empresa aumentar os números dela, tá ligado? Boa. Dentro disso, tô adorando que vocês já estão dentro dessa linha do aprender. A New School nasceu com o propósito de transformar, mudar, né? A maneira com a qual as pessoas aprendem. Como é que vocês enxergam? Eu acho que o Ivan já acabou até dando a resposta dele na minha última pergunta e eu adorei. Mas como que vocês enxergam que a educação pode ser uma ferramenta para o empreendedorismo social? Ela impacta em muitos lugares, né? Mas acho que... Pode consolidar a pergunta, por favor? Como é que vocês enxergam ambos que a educação pode transformar e ajudar essa caminhada, né? Pode ser uma ferramenta muito útil, poderosa nesse caminho do empreendedorismo social. Perfeito. Então, e aí a gente cai em vários meandros, né, mano? Porque a educação pela educação é você ensinar alguma coisa pra alguém. Então vai ter escola militar, vai ter escola não sei o quê. Então, mais do que você só ensinar, eu acho que a gente precisa falar de uma educação emancipadora, né? Uma educação que transforma o ser humano nele. Uma educação que faz o ser humano ser interessado por ele. Não que faz o ser humano ser uma massa de manobra. Não é uma educação que faz o cara reproduzir padrões que estão sendo reproduzidos pela sociedade há muito tempo. Quando a gente fala de educação, eu acho que não tem referência melhor pra gente falar do que Paulo Freire, mano. E ele traz a clássica frase dele, que é: educação não transforma o mundo. Educação transforma a pessoa e as pessoas transformam o mundo. Então, eu acho que antes de qualquer coisa, você tem que entender o que você está reproduzindo, o que você está levando pro próximo, o que você está insistindo que o próximo aprenda e entenda e incorpore. E a educação emancipadora, que faz o ser humano ser protagonista da própria vida, não seguir um script que, mano, o sistema desenhou pra ela, eu acho que... na verdade, não acho que nada, eu acho que é isso, tá ligado? Emancipar pessoas, conhecimentos, realidades, fazer com que aquela pessoa seja protagonista da vida dela, dona da própria vida, é o caminho, tá ligado? Então, voltando uma casinha na pergunta, não é nem como a educação ajuda na inovação, no empreendedorismo social. Eu acho que a educação ela é o único caminho para o empreendedorismo social. A reflexão é o único caminho para o empreendedorismo social. Porque, de novo, a finalidade, o final do empreendedorismo social é tornar aquele ser humano protagonista da vida, emancipado. Não refém de nada, não refém de um... E aí, muitas camadas, né? Não refém de um auxílio. Mas, pô, qual é a realidade dela? Se ela precisa daquele auxílio, ela vai ter. Ela precisa ter. E é certo ela ter. Mas que ela entenda que, pô, a vida é muito mais que isso. Se ela tiver alguma oportunidade de desenrolar na vida, que ela consiga identificar essa oportunidade. Porque, de novo, eu não posso cobrar ações de uma pessoa se ela não tem instrução para identificar que ela pode fazer aquela ação. Não posso cobrar ação de uma pessoa se ela não tem o conhecimento que dê a visão para ela de que aquilo é uma oportunidade, tá ligado? O parceiro, ele recebeu uma informação numa quarta-feira às 7 horas da manhã. Ele podia ir deitar, ir trabalhar, ir dormir, fazer outra coisa, mas ele, dentro dele, já tinha as informações, as reflexões necessárias para falar,
putz, isso aqui que passou pela cabeça não dá pra deixar passar, É, tá verdade. ligado? Isso aqui eu tenho que segurar e tenho que ir longe. Enfim, eu vim desse processo também, né, mano? Sou filho de pais surdos, meu pai e minha mãe são pessoas surdas, meu irmão, moleque, é autista. Então, eu sou o único neurotípico da minha casa, tá ligado? Então, quais são... E aí, isso vai te criando moldes, né? Pô, qual que é a oportunidade que eu tenho pra conseguir sustentar minha família, emancipar minha família? Pô, meus pais trabalham, meu irmão tá estudando ainda. Mas eu entendo que muitas coisas não chegam pra eles. Então, no final, não é sobre É isso, aí volta. Não é sobre eu ensinar eles a fazer alguma coisa. É eu contribuir com a reflexão deles pra que a partir das oportunidades que eles tenham, eles possam tomar as decisões deles. Ou seja, não é sobre eu cuidar dele. Eu tenho uma família de pessoas com deficiência, eu não quero cuidar delas. Eu quero dar a educação para que elas possam ser protagonistas da própria vida. De novo, Boa. emancipar. De novo, fazer ela ser protagonista. Não ser uma muleta, mas sim que ela possa caminhar. E aí isso não tem nada a ver com meritocracia, isso não tem nada a ver Não, com... Não. com Ajudar na coitadismo, caminhada da nada a ver, nada a compreensão. ver. Ajudar na caminhada da independência deles, né? Perfeito, ajudar na caminhada da independência deles. E todo mundo tem que ser independente, né? É. Ô, você é louco. Se a gente- E aí uma independência coletiva, né? Sim. Porque ninguém vive sozinho, ninguém mora sozinho, ninguém é solitário. O ser humano é um ser humano porque social. A falta de independência, ela social. traz uma sensação de exclusão também, né? Total. Porque se você não pode fazer algo, enfim, sozinho, poxa, então você não pode estar em algum lugar ou entender alguma coisa. É. Não, você sabe? Entendeu? E aí, só pra fechar... Não, faz de boa, irmão. Vambora. Bora. É exatamente esse lugar. Então, uma experiência muito particular minha, né? Legal, minha mãe é uma mulher preta, surda, periférica, tal. Ela vai no médico, eu acompanho ela no médico desde os meus 5 anos de idade, tá ligado? Vou ficando mais velho, vou tendo minha vida. E minha mãe, ela vai sentindo esse incômodo de ter que ficar me acionando pra ir no médico com ela. Mas isso não é uma culpa dela, isso é culpa de um sistema onde não prioriza uma educação, uma comunicação com uma pessoa que tem uma deficiência. Perfeito. Então, de novo, a educação, no meu ponto de vista, para ela impactar nesse lugar social, ela tem que ser emancipadora. Ela tem que fazer ponte entre pessoas, independente se essa pessoa tem alguma deficiência ou não. Boa. isso. É isso, é Perfeito. isso. E eu acho que a educação ela já começa desde os primeiros dias de vida. 100%. Né? Porque se você não dá uma educação pro seu filho de qualidade, o filho ou filha de qualidade, ele não vai saber o que é educação. Pronto. Ele não vai ter uma visão de educação. E, consequentemente, a sociedade vai pagar o preço por uma má formação de educação. Então, quando se fala de educação, as pessoas acham que educação é você ir para a escola, quando, na verdade, a educação começa dentro da sua casa. Simples Se assim, você mano. tem uma boa educação, você consegue respeitar o próximo, você consegue ver o seu semelhante como humano, quando, na verdade, ele é humano. Perfeito, Não é? perfeito, Sim, perfeito. Então, é que as pessoas, elas têm essa distorção de educação. Fala assim, vou mandar meu filho para a escola que ele vai ter educação. Quando, na verdade, a educação vem de casa, casa, né? vem de Porque berço, acho que a né? educação da escola é uma preparação para a vida prática. E aí, falando desse nosso recorte, uma vida prática para quem tem que receber uma informação e replicar. É. Então, aprendi que o ciclo da água é esse, e aí na prova eu vou replicar isso. Porque no meu trabalho eu vou ter essa oportunidade, então eu vou receber essa informação e replicar isso, né? A gente é ensinado assim, a decorar e replicar. É. Decorar Não e em replicar. absorver e agir, né? É. A gente não tem essa ferramenta, foram tiradas de nós. Tá ligado? Pois é. E aí, quando a gente fala de uma educação... Puta, você falou tudo que vem dentro de casa. É isso, são reflexões, mano. O que é educação? Pra mim, um cara... E aí você falou, mano, lindo, um cara... A sociedade vai sofrer as consequências. Um cara que ele não teve essa educação e acaba, mano, indo pra vida bandida, fazendo alguma presepada na vida, aprontando. Pra mim, ele tem a mesma falta de educação do que um político que desvia dinheiro de creche. Um tem informação pra saber fazer uma parada. Certo. O outro tem a disposição pra fazer outra. Mas pra mim, os dois têm falta de educação, tá ligado? Porque a educação é o que você falou, irmão. Você vê o próximo como o próximo. Você entender que aquele cara é um ser humano, que aquela mulher é um ser humano, que aquela cena é um ser humano. E conviver, tá ligado? Eu acho que falta muito essa parada de... E aí, eu acho que isso é uma parada do brasileiro por conta da nossa história. A gente não se enxerga como povo, mano. Tá ligado? Eu antes de, sei lá, pegar meu primeiro avião, eu antes de, mano, entrar no primeiro cowork, eu antes dessas paradas tudo, eu via qualquer cara engravatado e falava, esse cara não tem nada a ver comigo, eu sou quase meu inimigo, tá ligado?
Hoje, enfim, entendo diferente, mas Mas isso é que a sociedade te impôs, né? pronto, irmão. Que daí você vai crescendo e você vai vendo que aquele cara engravatado, na verdade, ele só tá engravatado, mas ele é um ser humano igual a você. Igual, Muitas das vezes mano. ele tá tão com medo de você quanto você Você tá dele. Na dele. verdade, o medo, ele impede a gente de aproximar de pessoas. O medo, ele faz 100%. isso, Tá entendeu? ligado? O medo trava, né? Você trava. De repente, você vem lá da zona sul da favela e você chega aqui num cubo Itaú desse. Você fala, caramba, onde que eu tô? Nossa, fica apavorado. Isso E não se é pra você mim, é deixar pra o gente. medo te tomar conta, você vai embora. Porra. É que os caras chamam de síndrome de vira-lata, né, mano? Você, tipo, tá numa sala e você, puta, eu nem devia estar aqui, eu nem... Isso não é pra mim e tal. Aí você vê vários caras loiros do olho azul, não sei o que, não sei o que. Você fica, putz... Você fica desconfortável de dar uma opinião. E aí volta, mano, não matou a charada, volta. Aqui, a gente tá falando de uma coisa que tem, sei lá, 5 mil especialistas falando no Texas, lá na gringa. Entendeu? E o que impede de nós fazer essa troca? É isso, é o medo de vir pra cá, o medo de ir pra lá. Não só o medo, né? Inacessibilidade, mas tirando essas coisas. O medo de ocupar lugares. O medo de ocupar lugares. E o medo dessas pessoas também perder os lugares dela, né? Que aí advém de uma ignorância, de uma insegurança. São várias 100%. camadas, assim. O quanto a ignorância afeta possibilidades, né? E Nossa, oportunidades. de ignorância do povo da favela e de quem nasceu De nas ambas fotos as também, partes, de quem nasceu com uma 100%. condição. Mas daí a gente entra naquela parte que a gente falou agora da educação. Porque Pronto. quando você busca uma educação, não tô falando de educação de você ir para a escola, mas você busca a informação que vai te gerar conhecimento, aí você aí você consegue adentrar dentro desse olhar de contexto igual. e olhar assim, pô, dá Tipo, pra ser feito. 100%. Acho que Dá pra ser naquela feito, linha irmão. de Dá pra ser feito. eu não pertenço a esse lugar, mas eu posso e vou ocupar esse lugar. É. Porque a partir desse lugar eu posso fazer com que outras pessoas o ocupem também, né? Porque, na verdade, todo ser humano ele é um espelho, né? A gente vai se espelhar no do que tá mais próximo. Então, de 100%. repente, se eu posso estar numa monquinha aqui da vida, de repente, os que estão me vendo agora vão se identificar comigo. Eu sou um espelho. Aí vai falar, pô, se ele chegou, eu posso chegar também. Entendeu? De repente, eu não tô 100%. no cubo Itaú, mas eu posso estar na quebrada, num podcast da quebrada. Entendeu? Mas ele já me viu como uma referência. Isso daí é empreendedorismo sem lucro. Você é louco, 100%. Quantas pessoas, Mostrar a né? possibilidade que isso é real, né? É Por exemplo, real, é real. hoje a câmera não vai pegar, tal, eu tô de short tactel e Canon, tá ligado? Nunca, mano, nunca que eu me permiti acessar um cubo e tal da vida desse jeito. Mas você matou a nota. E aí, antes teve uma época minha que eu fazia isso pra afrontar. Hoje, mano, não é mais esse lugar de afronta, que esse lugar ainda ele é um lugar ainda meio assim, né, mano? Hoje é exatamente pra isso, porque o moleque me veja, vê o jeito que eu falo, puta, ele fala assim, esse moleque fala que nem eu, fala que nem meu parceiro. É. As aulas da New School, elas são assim, principalmente por causa disso, tá ligado? Eu não quero que o moleque assista e veja, tipo, um cara que fala igual o professor dele, que ele já não presta atenção. Que não é culpa dos professores também, né? É porque o seu dialeto, ele te aproxima mais dos seus semelhantes, que é né? igual, tá Então você ligado? tem que falar, muitas das vezes, o que o seu semelhante, as pessoas vão ver. Então, aonde você quer atingir? Qual o Comunicação público é que isso. você quer atingir? Comunicação é Então, isso. você vai ter que fazer, você vai ter que se moldar conforme o ambiente. Na verdade, Perfeito. todos nós temos que ser Uma camaleão. skin pra cada lugar, né? Temos que ser camaleão. Camaleão. O camaleão, ele se molda conforme o ambiente que ele tá. E ele não deixa de ser A gente camaleão. é um de acordo com a necessidade. A essência é uma, né? a E essência existe. entendeu? Mas a maneira como a gente coloca essa essência pra fora varia de acordo com o ambiente que a gente tá, porque é o que é conveniente pra gente também, né? Lógico. E eu acredito que, de novo, nada impacta mais socialmente do que uma vez que você adquire essa habilidade de estar em vários lugares, você fazer a ponte entre esses 100%. lugares, Claro, certo? claro. Porque no final do dia, e aquela velha máxima, né? Como uma empresa ela pode ser diversa, como uma empresa pode inovar se todo mundo dentro dessa empresa é igual? Como uma empresa pode inovar se lá dentro não tem uma pessoa preta, não tem um favelado, não tem uma pessoa trans? E aí, tipo assim, falar, não tem uma mulher. Mano, papo reto, pra mim isso nem devia ser mais discutido, mano. Mulher, mano, papo reto. 2025, Não, amores. Os caras que falam na empresa tem mulher. Falam, mano, Parabéns. Para, tá ligado? Para, mano. Os caras ainda falam isso aí. Mano, Né? não devia, tá ligado? Mas enfim. Ter, enfim, um imigrante dentro que vai trazer toda a cultura dele, toda a percepção dele de realidade, de mundo. Mano, eu acho que você não inova, assim, isso. Mais do que você vai fazer. Desculpa se eu tô sendo prepotente. Mas você não inova assim isso. Mas o que você vai fazer é colocar um braço num copo de café pra resolver um problema de alguém. Vai facilitar um processo. E aí você fala que facilitar um processo de inovação, eu acho prepotente do lado da empresa, tá ligado? Eu acho que se você... E aí, enfim, é muito um viés meu, 100%, né? Mas enquanto você não transforma realidades...
pra mim, você é isso, tá trabalhando, fazendo dinheiro. Mas tá impactando inovando. socialmente, fazendo inovação. Recortes, né? Esse é o meu, falo de mim, do parceiro, falo de recortes. Mas é isso. Gente, tô amando. Droga. Tô muito empolgada. Não tô conseguindo ser tão profissional, né? para. Que legal, é bom, né? O que é ser profissional, né? Ai, tô solta, gente. Tô me sentindo em casa, muito gostoso. Faltou aqui, ó. É água, mas poderia ser cerveja. O papo ia Gostoso, rolar. a gente trocando uma ideia. Meninos, o Ronaldo falou dessa questão com os pais surdos, né? Você é coda. O Ivan também tem um compromisso no Visão é o Papo com acessibilidade em várias frentes diferentes, mas eu acho que uma das principais e mais importantes ali é a Libras, né? É a Libras. E aí eu queria Chave. entender de você como é que isso funciona e de ambos, como é que vocês enxergam que a falta de acessibilidade na comunicação, ela impacta justamente esse movimento que vocês cruzam, não, caminham, né? Esse movimento que vocês traçam de inovação social e de empreendedorismo. Na verdade, quando nós do Visão é o Papo pensamos em fazer o vídeo, né? Antes do Visão é o Papo surgir, minha prima, que é a intérprete de Libras, ela falou, primo, vamos fazer alguma coisa voltado pro... Cria alguma coisa em relação pra gente trabalhar junto. E até então não tinha o Visão é o Papo ainda. Eu falei, vou pedir para Deus e Deus vai me falar o que eu vou ter que fazer. Foi quando dia 2 de fevereiro, surgiu o Visão é o Papo. E aí eu falei, pô, tem uma coisa pra você fazer. Faz a interpretação dos vídeos. Mas, na verdade, as pessoas muitas das vezes acreditam que o Visão é o Papo, quando eu coloco intérprete de Libra, é para gerar engajamento pro Visão é o Papo, quando, na verdade, não é nada disso. Você é ampliar o impacto, né? Na verdade, é dar possibilidade que pessoas possam ver o meu vídeo que não tem tanto acesso assim. Perfeito. Porque hoje você vê um monte de vídeo, pessoas falando um monte de coisas, mas você não vê ali, de repente, uma intérprete de Libras ou uma legenda que, de repente, a pessoa possa ler e interagir dentro do contexto geral. Perfeito. As pessoas não pensam no próximo, as pessoas não pensam no semelhante. Entendeu? Então, quando criamos o Visão ao Papo e pensamos nisso, não foi para gerar engajamento, e sim para dar espaço para as pessoas que queriam estar compartilhando, curtindo, comentando. Chave. E aí você traz isso, é gratificante demais. De repente você receber um direct de uma pessoa, meu primo tá aqui, porque minha prima, ela fez Libras, porque ela se sentiu por conta de um primo nosso que era surdo e mudo e era taxado como louco há muito tempo atrás. É isso mesmo, realidade. Então ela se via nos lugares que as pessoas não respeitavam ele, já era negro, não falava e não escutava, as pessoas já taxavam logo de cara. E ela falou, eu preciso levar ele para os lugares. Então eu preciso fazer o quê? Incluir ele na sociedade. Incluir na sociedade. O que eu vou fazer? Eu vou estudar, eu vou entender o que ele quer. E aí foi quando ela fez Libras, hoje ela é professora de Libras e tal. Então, eu acho que a maior sensibilidade, que não é nem inovação, né, mas de ser sensível, é a gente trazer as pessoas que não têm voz para lugares onde as pessoas estão falando. 100%. Então, a gente sempre traz isso. E eu não falo só de intérprete de Libras. Tem cadeirante, tem pessoas que não andam, tem pessoas que, né, que precisam estar dentro que precisa estar inserido dentro desses contextos. Total. Que geralmente as grandes empresas não se falam disso. Não falam. E quando fala, é aquilo. É porque vai gerar lucro. Quando não tem lucro, aí eles param no social e deixam o social. O social vai ser um número, né? Entendeu? Uma meta a se cumprir, né? Aí cai nesse lugar, né? Pô, não, vou tirar a intérprete, cai eu economizo o X, aí vira economia, vira dinheiro. Entendeu? E daí eles pensam, e aí as pessoas ficam meio que não se vê representado, né? Acho que a pior coisa é você não se ver representado, né? 100%. A interpretação em Libras traz justamente essa questão de representatividade e identificação, né? Porque ainda que você coloque legenda no seu conteúdo, é uma legenda que tá em português. Sim. E Libras é uma língua diferente do português, né? Português sinalizado não é Libras. Então, por mais que essa pessoa, que você tenha legendado, né, esse vídeo, se essa pessoa não entende português, ela não vai conseguir interagir de maneira que ela poderia se tivesse uma interpretação em Libras ali pra colaborar com isso, né? E é muito engraçado isso, né, mano? Como a pessoa que
é ouvinte, ninguém é normal, né? Somos neurotípicos. A Perfeito. pessoa que é ouvinte, tipo, ela vai ver uma pessoa surda escrevendo e vai taxar ela de burra, de ignorante, quando ela tá sendo ignorante porque ela não entende que Libras tem a própria gramática, tá ligado? Perfeito. E aí a ignorância, enfim, dela com ela e ela jogando no próximo. Irmão, muito da hora, mano. Muito, 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 muito louco o que você traz, porque, tipo, eu acho que eu consigo trazer de um lugar que é os reflexos que essa acessibilidade causam, né? A falta dessa acessibilidade causa. Porque é isso, eu fui um moleque que desde os 5 anos eu tenho que sair com a minha mãe e com o meu pai pra ir no médico, pra ir no hospital, pra ir no banco, tá ligado? Todos esses lugares. E isso não é que afeta só a pessoa que é surda, isso me afetou, mano. Porque eu tinha Muito, que né? deixar de ir na escola pra ir com meu pai e com a minha mãe no lugar, tá ligado? Eu tinha que deixar de jogar minha bola na rua pra ir com eles, eu tinha que E deixar de muitas assistir meu das vezes você desenho. sofreu tanto quanto eles. Não, e aí vamos lá, vamos no nível 2? Sim, pra caramba. Minha mãe tá com alguma coisa íntima. Ela vai ter que falar pro filho dela de 5 anos pra falar pra um cara que ele nunca viu na vida. Putz. Isso me desenvolveu muito rápido, mas isso não é legal se desenvolver Sim. muito rápido. Essas É. maturidades, essas responsabilidades muito cedo te trazem uma visão, que legal. Vai ser valorizado no mercado depois, mas saudável não é, tá ligado? Sim, te corta alguns Saudável não momentos, é, né, te da corta alguns infância. momentos da infância, né? E aí, hoje no School a gente tem também intérprete de Libras e tal, nesses conteúdos, eu fico muito feliz por isso. Porque da mesma maneira, eu sempre falo, né? Ter os pais surdos me permitiu que eu enxergasse o mundo de uma maneira muito diferente. Sim. E aí, e por quê? Porque muitos preconceitos não chegaram neles pra eles me passarem. Porque nós sabemos que nossos mais velhos têm os preconceitos enraizados da sociedade. Mas também não chegou muita informação pra eles. É uma faca de dois gumes, né? Não chegou preconceito, mas não chegou informação. Então hoje eu trabalho com audiovisual e tal, sou roteirista das aulas da New School. Não só isso, né? Muitas outras coisas, mas comecei assim. Porque eu gostava de contar história, eu gostava de histórias, eu gostava de viver pra ter história pra contar, né? Quando eu era mais moleque. E aí, uma casa muito silenciosa, naturalmente, me permitiu ficar muito tempo comigo e eu identificar isso, né? Dessa parada das histórias. Mas eu nunca entendi, eu nunca tive acesso que o audiovisual era o lugar pra você contar a história, tá ligado? Então, pô, será que se eu já não tivesse tido acesso a isso, eu já não teria começado a fazer antes, hoje estaria, sei lá, em outro lugar? Amo o lugar que eu tô hoje. Mas será que já não teria me projetado de outra maneira, uma maneira diferente? Papo reto, irmão, também acho que é isso. Deus deixou tudo certinho na minha caminhada, graças a ele. Mas não é legal quando isso acontece por uma negligência, né? Por uma falta, por uma não acessibilidade que chegou na minha família dentro da minha casa. E na verdade você se viu tendo que amadurecer muito jovem, 100%. aos 5 anos, aprendeu a ser homem muito jovem, e consequentemente você vai absorver agora é a lei da semeadura. É isso Você mesmo. plantou. Agora, quando você fala da New School, você fala de um monte de outras coisas, isso são consequências do que você plantou lá atrás. Exato. Então, de repente, se você não tivesse passado nada disso lá atrás, hoje você, de repente, essa conversa aqui estaria meio que para você vazia. Quando a gente fala de acessibilidade, fala de deficiência visual, ou Sim. fala de mudos e surdos, ou de um cadeirante, para você, teoricamente, seria uma coisa meio que, pô, da hora o cara tá falando, mas não é minha Distante, realidade, entendeu? Mais X, né? Mais Entendeu? X é dar Muitas o das vezes ombro. pessoas vão estar vendo aqui e vai falar, caramba, o que o cara tá falando? Mas muitas deles vão ficar com um ponto de interrogação, e eu falo para vocês que estão assistindo agora, procurem saber um pouco mais, procuram dar valor um pouco mais, porque, na verdade, vamos dizer aí, são 60% da população que não tem acesso ao que você está tendo agora pela MOOC. De inúmeras maneiras, né? Mano. 100%. E aí volta, né? Quando a gente fala de inovação, de novo, como você vai ter uma perspectiva diferente do mercado, da empresa, de processo, de produto, É. sem uma pessoa que é deficiente, que vai consumir seu produto de outra maneira, É, que vai precisar de outras coisas pra usar seu produto, pra viver o seu processo. Que de Sua fato vai a fazer com que você experiência inove, que você né? precisa, entendeu? Na verdade, eu acho que, mano, aí volta nessa ignorância, né? Do preconceito. Eu acho que isso delimita a inovação, seja ela por lucro ou por impacto social de todos os lugares. E, mais uma vez, mano, a gente fala sobre comunicação. Então, de novo, no exemplo que eu tinha comentado, se você dá um livro sobre como ser rico, tá tudo aqui, um livro mágico. O que você quiser vai estar nele. Mas se a pessoa não sabe ler, ela não usufrui disso. não. Então, a comunicação, ela é o que permite com que a gente leve o conhecimento, o entendimento, de novo, a emancipação, a reflexão, aquele que tá sem isso, que precisa dessa luz. Porque eu posso trazer
o discurso que vai te mostrar como você faz tudo. Se eu faço isso de uma maneira que não comunica com você, se eu faço isso de maneira extremamente formal, e você só troca ideia com seus parceiros da rua e na escola você só joga uma bola, você vai ver o cara falar, vai dar o ombro, você nem vai ter a capacidade de compreender o que o mano tá trazendo. E isso, a comunicação, não é sobre o que a gente fala, é sobre o que o outro recebe. Então, se a pessoa que tá na ponta não recebeu a sua informação, a culpa não é dele, é sua. Tá ligado? Então, você, enquanto aquele cara que tá transmitindo a informação, é responsabilidade sua se preocupar com as libras, com a acessibilidade, com o braille, com a rampa pro cadeirante no seu evento que você vai dar pra falar sobre tudo aquilo. Então, é uma responsabilidade até mínima, tipo, é o zero. Você quer comunicar, você quer impactar, você quer levar pra todos os lugares, pense em todas as realidades. Entenda Boa, você todas falou as bem, ramificações, falou bem, né, é que isso podem mesmo. existir dentro do seu público. Exatamente. É isso Perfeito. mesmo, perfeito. Família, eu queria agora trazer um papo para um lado mais... O lado mais business da coisa. Que é o seguinte, a gente sabe que, enfim, a gente tem uma realidade social complexa e é muito difícil fazer o que o que a gente acredita pra... Na real, acho que é difícil sustentar as ações pra fazer o que a gente acredita, porque os empecilhos estão aí, eles são inúmeros, principalmente quando a gente tá dando das tripas coração, né, pra fazer alguma coisa. E aí eu queria perguntar pra vocês justamente sobre isso. Nem sempre é fácil, na verdade, eu acho que na maioria das vezes é muito difícil transformar o propósito que a gente tem, aquilo que vem do âmago, do ser, né, num negócio sustentável. Pra se bancar, a gente tava falando isso agora, Visão é o Papo. O Ivan, às vezes, ainda precisa bancar o Visão é o Papo. Sim, né? muitas das vezes. Muitas das vezes. Então, a New School começou como uma ONG. Imagino que teve muitos voluntários, enfim. Quais são os principais desafios que vocês encontram, assim, nessa caminhada, que vocês podem compartilhar? Da história de vocês, pode trazer as vivências da Visão é o Papo. Você, enquanto primeiro funcionário da New School, imagino também que já tenha vivido muita coisa. Então, como é que vocês enfrentam esses desafios? E qual é a sensação? Como que vocês superaram tudo isso? Quais foram, né, os desafios e como que vocês superaram? Na verdade, Superam todos os dias. Na verdade, os desafios estão aí, né? A vida sem desafio não é vida, né? Tem que ter desafio. Tem que ter desafio, não tem jeito, nada vai ser fácil. O crescimento dói. Alcançar o extraordinário dói. Se essas coisas não doer, se você não sentir no bolso, se você não passar perrengue, você não tá pronto para o extraordinário. Só se vive o extraordinário quem arrisca. Quem não arrisca não petisca, né? Quem não arrisca não petisca, entendeu? Então, o Visão é o Papo, é isso. É luta atrás de luta, dia após dia. É eu tendo que tirar dinheiro da onde não tem para fazer acontecer, sabe? Mas... se a gente escutar o que as pessoas falam, a gente desiste. Então, muitas das vezes, você tem que ser... no papo reto, tem que ser surdo. Você não tem que ouvir o que os outros vão falar, porque nem todo mundo vai compactuar da sua felicidade. Entendeu? Realmente. E muitas das vezes é bom você também ter os prints de conversas de amigos que te mandam. Pô, você é louco, isso aí não vira não. Você guarda os prints, porque lá na frente, quando der certo, eles vão falar que te apoiou. E aí você mostra os prints. Entendeu? Essa eu não fiz. É uma boa. Você fala, eu lembro de você quando começou, lembro que você me apoiou, toma o print. Mas cara, se você quer viver da parada, que nem eu quero viver do Visão ao Papo, e também não posso ser um cara que não possa falar a verdade, eu quero viver da parada, quero comprar meu carro, quero comprar minha casa com Visão ao Papo. Eu acho que é digno para todo mundo. Isso é meu trabalho, é um dom que Deus deu. É um presente que Deus me deu. Eu quero viver dessa parada. Mas eu também não posso colocar o dinheiro como prioridade dentro da parada. Jamais. Porque, na verdade, a comunicação é um dom, né? Então, eu não posso pegar desse dom e colocar o dinheiro como a prioridade, quando, na verdade, eu tenho que, de repente, receber alguma mensagem e tentar passar essa mensagem de uma forma positiva, que a pessoa que está na ponta, ela vai pegar essa mensagem e vai agregar um valor à vida dela, sabe? Total. Quando eu falo para as pessoas o que realmente importa para você, entendeu? Às vezes para a pessoa o que importa para ela é uma caneca, mas eu tenho que também entender o que importa, por que essa caneca importa para ela, por que não sua mãe? Mas por que essa caneca? É isso que tem que entender. Então, o Visão é o Papo, ele tenta gerar essas reflexões. Eu recebi
essa semana agora de uma mãe, uma nova seguidora que chegou, que perdeu o filho dela aos 19 anos de idade num acidente de moto. Nossa. Pô, você acredita, se acordar 5 horas da manhã pra Novíssimo. trabalhar e você pegar e ver uma mensagem dessa, você fala assim, caramba, meu. Caiu o E mundo, aí, né? pô, cai o mundo, porque daí, de repente, você fala, pô, eu precisava estar passando por isso? Porque quando eu li a mensagem, eu vi que estava carregado de ansiedade, depressão, um Oxi. monte de coisa. Imagina E, perder o filho. e eu olhei assim e falei, caramba, eu não precisava estar passando por isso, mas não sou eu, sabe? Foi um presente que eu ganhei. Então, consequentemente, essas coisas vão vir até mim. E aí, o que que vai ter? Eu vou ter que ter informação, Isso sabe? não. Eu vou ter que Sabedoria, ter né? informação e sabedoria 100%. Pra lidar com a situação. para lidar com a segredo. situação e poder dar uma palavra de conforto ali, que de Perfeito. repente essa palavra que eu dou vai gerar nessa pessoa uma entrega de valor. E a pessoa vai falar, vai analisar o contexto e vai falar, pô, eu não tinha pensado por esse lado. Esse é o intuito do Visão ao Papo. É tentar gerar valores às pessoas. Se o dinheiro vai vir, eu não sei, gente. Mas vai ser consequência do meu trabalho e do meu desempenho que eu vou dar para vocês. Então, Chave. o segredo é não esquecer o porquê que você tá fazendo isso, né? Sim, você não pode esquecer. Porque a partir do momento que você esquece de onde você veio, Você não vai pra lugar nenhum. você não vai para lugar para nenhum. Você não, entendeu? 100%. Você não, 100% você Mano, tem matou que a saber. nota. Você tem que Você saber tem de que onde saber. você veio. Saber de onde você veio e saber pra onde você quer ir, né? Então, Senão você quer ir. qualquer caminho serve também, exatamente. É, mano. porque senão o cara pega atalho, né? De repente, E vai por atalho- aqui, atalho, né? Nem Atalho não sempre. constrói, né, mano? É, tem que construir uma vida. Atalho às vezes te desvia do que você Não, precisava encontrar no caminho, né? E aí eu falo Cê é louco. eu falo pros meus Sim. amigos, você tá nesse mundo por duas questões, cara. Ou você veio pra viver ou você veio pra virar história. Você tem que escolher o que você quer da sua vida. Se você Cê é só quer louco? viver, vai viver. Agora, se você quer Mandou virar muito. história, eu quero virar história, mano. Visão é papo. Se o dinheiro vai chegar ou não vai chegar, mas se amanhã ou depois aqui eu não tiver mais, alguém vai falar, pô, existiu um neguinho zica. Era do Visão ao Chave, papo. É irmão. minha história, pô. Chave, Me irmão. transformou assim, assado, você é louco? Entendeu? Impactar uma pessoa e virar história. É, você consegue É, impactar. mano. E aí tem toda aquela responsabilidade de você nunca esquecer que você trabalha com vidas, né, irmão? Pronto, pai. Você trabalha com vidas, mano. A palavra que você vai dar pra aquela coroa que você trouxe aí no seu exemplo, mais do que só fazer ela olhar pra outro lugar, pode salvar a vida dela. Que eu não sei o peso de perder um filho, tá ligado? É, irmão? não, a gente não tem noção, né? Muitas tem das vezes a gente noção. não tem noção qual que é a Exatamente, real, né? Tá ligado? Mas quanto ser humano e de repente que Deus coloque, a gente consegue de repente falar alguma coisa ali que não vai tirar toda a dor, né, meu? Mas que Vai trazer algum tipo de Acalenta, né? conforto, é né? 1% que de repente eu consegui implantar ali do lado positivo para ela, já valeu a pena Já valeu a pena. já valeu a pena de eu ter feito Visão ao Papo nesse Um praticamente ano aí, chave. um ano de Visão ao Chave. Papo, já valeu a pena, entendeu? Te transforma também. Mas você não ganhou dinheiro com Visão ao Papo. Não ganhei, irmão, com dinheiro com Visão ao Papo. Mas eu consegui transformar a vida de alguém através do Visão Quiser ao o Papo. Isso Isso vale não tem muito valor, mais. mano. Entendeu? A gente não tá falando de preço, as pessoas entendem, às vezes, Preço e valor são preço e coisas valores são diferentes. completamente diferentes. 100%. Preço, Visão ao Papo, que é preço, mas e o valor? São coisas diferentes. Valor Eu agrego impagável, valor. né? Valor É é isso. impagável. Acho que eu estendi mais, né, primo? Mas Tá sério? Pelo amor de Deus, tá Mandou lindo, um tá papo. lindo, tá lindo. Mano, é isso. Do meu lado tem uma outra jornada, assim, né, mano? Tipo, eu falo isso de maneira muito leve, muito aberta, irmão. O mano que fundou a New School, você reflete muito nele, nessa fome, nessa sede. E aí eu acho que minha fotografia é de um moleque que veio na bota, tá ligado? Veio junto. Já tinha os próprios sonhos, já tinha toda a caminhada, vi que o mano tava indo pra uma direção da hora, eu fui junto, mano. Esse sou eu, tá ligado? Dentro do recorte New School. E eu fui o primeiro funcionário, tal, toda essa correria, mas sim, tive minhas exposições. Qual que foi a minha história, né? Minha relação com a New Sim. School? Era uma ONG. Sem segredo, lá do outro lado da cidade, sou de Diadema, Bogueira, na Zona Oeste, Taboão da Serra. Trombei esse JP, fundador, mano, numa palestra XYZ, trocamos uma ideia, beleza. Comecei a encostar lá pro outro lado, mano, catracava com os parceiros pra ir, tá ligado? Passava 2 anos numa passagem só pra nós se jogar pra lá. Uma ONG, mano, a gente não ganhava nada, mas sempre curtiu essa parada do social, tá ligado? Tá com a molecadinha. E era jovem aprendiz na época. Sei lá, enfim, salário de jovem aprendiz, pouco, tá ligado? E, mano, quando eu terminei meu trampo, virei pro Jota e falei assim, parça, eu não quero trampar com outra coisa, eu quero trampar aqui na New School.
Aí já entregamos um BO no colo dele, né, mano? Que ele falou, putz, eu vou arrumar um salário pra esse moleque agora. Porque, inclusive, eu comecei a ganhar meu salário antes dele, mano. E isso é muito louco, porque a gente tá falando toda hora de não colocar o dinheiro como final. Por quê? Porque quando o dinheiro vira o final, você só corre atrás dele, mano. É. O dinheiro não te serve, tá ligado? E aí, isso é uma mentalidade que, mano, a quebrada De tem repente, ele peso e é justifica muito qualquer difícil meio, quebrar, né? mano. A gente, e eu acho que é um processo, né? Primeiro você quer ter muito dinheiro, aí depois você entende que dinheiro não é tudo. E aí você começa a falar que o dinheiro é mal, mano. É. Você começa a querer afastar. Você fala, não quero dinheiro não. Mas claro que você quer, mano. Você quer condição de vida. Condição de vida vem com dinheiro, mano. Você quer acordar e abrir seu armário, tem uma bolacha, um Danone, uns bagulhos. Você vem com dinheiro, mano. Não tem 100%. segredo. Mas tem todo esse recorte, eu acho, assim, mano. E dinheiro tem que ser o meio, né? Porque se não, se dinheiro fosse o fim, irmão, você tá ligado, deveria vendedor, porque a lábia é uma só. É por que você usa ela, tá ligado? É. A lábia é uma só, a ideia é uma só, a comunicação é uma só. Mas aí, beleza. Ele me arrumou um salário, acho que na época foi 600 conto, que era tipo assim, 3 caras diferentes dava R$ 200, tá ligado? E aí eu falei, tá bom. Era menos que eu lembrei, eu ganhava 800 conto como jovem aprendiz. Comecei a ganhar menos lá com a New School. Mas era o que eu brisava, mano. Era que brilhava meu olho, era o que eu queria Claro. fazer, tá ligado? Era o seu propósito. Fui. E aí, mano, aí tem que se adquirir uma inteligência de mercado, chegando numa empresa, vender um projeto, aí você vai desenvolvendo todas essas paradas. Aí começa a entrar um pouco de dinheiro, vai virar a gestão de fluxo de caixa e tal. E aí, mano, meu salário foi aumentando de pouquinho em pouquinho. Mas aí qual que é a parada? Nenhum dinheiro que a gente ganhava enquanto no School era suficiente pra criar um aplicativo. Criar um aplicativo é caro pra caramba, tá Pô. ligado? Quem tá assistindo aí é da mão que você está ligado. Mas, e aí, o que a gente fez, mano? A gente conseguiu juntar um monte de desenvolvedor voluntário, mano. Um monte de desenvolvedor voluntário do Brasil inteiro. Aí foram, tipo, 3 meses. Aí o horário de desenvolvedor é foda, né? Que é madrugada. Então de manhã você tinha seu trampo normal e de noite você ficava lá com o desenvolvedor com. Não, vamos, faz, pá, não sei o que, não sei o que. Aí a gente não sabia nada de desenvolvimento. Vai lá pesquisar pra pelo menos saber trocar ideia com os caras. Então, isso é bom, mas não tem como se apoiar nisso. Mas isso é bom. A minha escola foi muito longe só com voluntariado, tá ligado? Muito longe, mano, muito longe. Mas muito nisso, de conseguir mostrar o nosso valor, que a gente queria alcançar, que a gente queria fazer. Então, a nossa primeira versão de aplicativo nasce de graça. De graça não, né? Com o suor e o tempo de muitas pessoas. Mas nasce sem nenhum preço, custo, assim. né? Sem nenhum custo. Custou tempo, custou dedicação. E aí, mano, desse processo pra frente é muito esse lugar, mano. Tira dinheiro de onde não tem, atrasa salário de quem já tá junto e quem acredita. E quem, mano, tá meio que junto só por trampo tem que continuar pagando, porque às vezes a pessoa entrou pra cobrir uma lacuna, mas não tá comprada no propósito. E a gente sabe que propósito não enche barriga. 100%. Infelizmente, propósito não enche barriga. Uhum. Te move. A gente tem que ser real, né? Faz você subir montanha, mas não enche barriga. E aí a New School ela foi crescendo de passinho em passinho, mano. Eu acho que tem muito um lugar de você. Eu acho que a maior dificuldade da New School foi conseguir mostrar o valor dela pra um mercado que só enxerga preço. Número. Só enxerga número, tá ligado? Como eu vou falar pra um cara que, sei lá, aí vamos começar a falar de valor? Um projeto de 50 mil é muito ambíguo pra uma pessoa. Pra uma ONG, 50 mil é dinheiro pra caramba. Pra uma empresa gigante, 50 mil não é nada, tá ligado? E aí, como você chega numa empresa que é gigante e fala que, mano, que pra ela não é nada. Que 50 mil você vai transformar, sei lá, a vida de, mano, 50 pessoas, ela fala. A conta que ela vai fazer é a seguinte: 50 mil, 5 pessoas, 10 mil reais pra transformar a vida de uma pessoa não compensa, não quero. Enquanto a gente, tipo assim, quem impacta mesmo tá com o bagulho fala, você é louco, se eu pegar esse 200 mil e der 1% na vida de uma tiazinha, valeu a pena, tá ligado? Sim. Mas óbvio que aí vem maturidade de empresa, vem, mano, inteligência financeira. Você começa a se deparar com muitas questões, porque é um processo que foi muito difícil também. A gente nasce como ONG, nasce com espaço físico na comunidade. Depois o aplicativo surge. Mas a gente não tinha braço nem pessoa pra cuidar dessas duas coisas. Então, como é que a decisão de fechar o espaço físico foi foda, mano? Porque, mano, e a molecadinha, que no final de semana só tinha nós de lazer, ficou sem isso. Mas por que a gente continua com o aplicativo? Porque a gente entende que o nosso impacto ele é maior aqui. Hoje a gente tem aluno, relato de pessoas que se beneficiaram com o nosso curso em todos os estados, tá ligado? Então, chega uma parte que é difícil, mano. São escolhas muito difíceis, tá ligado? E aí dói. E aí, pô, e as pessoas que trabalhavam nesse lugar mesmo, que tinham salário? Pra ela ali na hora, você não tá fazendo a escolha certa, tá ligado, 100%. mano? Mas São escolhas você, muito enquanto quem tá difíceis, né? puxando o bonde, você tá com a sua cabeça lá na frente, mano. E nem sempre todo mundo vai entender o que você tá fazendo. Então, são escolhas muito difíceis.
Mas, uma vez que a sua essência é a mesma, ela se mantém a mesma, eu acho que com o passar do tempo as pessoas entendem as escolhas que você fez, tá ligado? Porque tem um exemplo de uma pessoa, Adri, Edri, vou te mandar esse corte, vou lembrar de você. Ela era uma pessoa que ajudava a gente limpando o espaço físico, tá ligado? Sempre lá com a gente. Mas óbvio que não só limpava, a gente queria que todo mundo se emancipasse, adquirisse conhecimento, ela também se beneficiou nesse processo. Pô, hoje a Adri, ela tem um próprio... Putz, me esqueci o nome. Ela leva comida pra eventos. Ah, sei. Enfim, escapou o nome agora. Mas ela vai em vários eventos hoje, leva a comidinha Tipo, dela. buffet de evento. Buffet. Hoje ela tem próprio buffet, tá ligado? Que legal, Chave. hein? Mó chave. E Ou aí, seja, ela cresceu começou também. nessa troca de, uma administração pra gerir o dinheiro. Porque mulher preta de quebrada. A mão na cozinha já tinha, né? Não tem Fala. segredo. Mas, e aí volta, né? Ela aprendeu a ganhar dinheiro com isso. Pô, nesse espaço, no tempo que ela passou lá na New School, não eu, não ninguém, mas em toda a informação que foi trocada ali, ela absorveu do Foi jeito dela. absorvendo. E aí E gerou conhecimento. transformou E aí, informação em conhecimento. sem querer romantizar o rolê. Mas, pô, sem querer romantizar o rolê de maneira nenhuma. Mas será que se a gente ficasse até lá, ela teria passado por esse desafio de, pô, não trampo mais lá, o que eu faço agora? Tá ligado? Então E aí, isso, mano, reflexos de atitudes. A gente fez isso pensando na Adri? Pô, óbvio que não. Fez pensando em como impactar mais pessoas positivamente. Mas, mano, ela fez limão limonada. Você é louco. Perdi, aprendi, vou viver. Transformou a vida dela. Transformou, entendeu? Então, tipo, pô, a educação ali chegou. Isso é uma educação, tá ligado? Isso chegou nela. E Isso, é isso esse foi o do valor caralho. que vocês... Esse foi o tem, né? valor. E aí, de novo, volta pra mim, mano. Eu, Ronaldo, traduzo o mundo pra dentro de casa desde os 5 anos. Eu sou o cara que vai traduzir o que o médico tá falando pra minha mãe. O segurança, qualquer pessoa da terra tá falando porque as pessoas não sabem Libras. Eu que vou traduzir eles pra dentro de casa. Pra minha mãe, pro meu pai e pro meu irmão. Hoje eu traduzo educação pra favela. Então, de novo, eu consegui pegar uma coisa que é minha e fazer isso virar não um produto, né, mano? Mas um processo. Eu consegui gerar impacto com uma facilidade que eu tenho, que é da Perfeito. tradução. Então, traduzir o que um falava pro outro, cresci com isso. Hoje eu pego, mano... Porque eu sou no meu time, em pesquisa e desenvolvimento, a gente entende como a periferia tá se comportando, vai pra baile, faz o que tiver que fazer, irmão. Pra entender o que a molecada tá brisando em fazer. Mas eu não falo o que ele tem que aprender. Quem fala que ele tem que aprender é o time educacional. Você é louco? Eu nem tenho competência pra falar o que o moleque tem que aprender. Mas eu tenho competência pra saber como vou fazer o moleque aprender isso. Então, um exemplo muito prático que faço de pegar a visão. Ó. Educação financeira, não temos na escola, ponto. Perfeito. Não temos na escola, ponto. O que eu vou fazer? O time educacional fala, mano, o moleque ele tem que aprender a pagar um IP... moleque, a mina tem que aprender a pagar um imposto, saber que é imposto, é guardar dinheiro e fazer um Excel pra usar o dinheiro dele. Ponto. É isso que ele tem que aprender. Como vai passar essa informação tá comigo. Aqui que eu faço? Lá vai meu time pensar, trocar ideia, nós escrevemos um roteiro que é o quê? É um moleque que vai ser pai, tá comprando um Mizuno de 1,3 conto, mano. E aí todo o processo dele... de entender que, mano, não tem problema você querer ter seu tênis de 1 e pouco, mas você tá com uma responsa no seu colo. E aí toda essa... Aí vem esse bagulho do valor. O que você vai dar valor nesse momento? Vem um planejamento, porque você pode ter seu filho, pode ter seu boot, mas é tudo um planejamento. Infelizmente não é filho de herdeiro, eu não tenho dinheiro pra fazer tudo ao mesmo tempo. A gente tem que fazer Então escolhas. vamos aceitar a nossa realidade, se programar pra ter o que a gente quer ter, porque eu não tô falando que você não tem que ter. Porque, na verdade, esses moleques aí... Eu também me coloco dentro também, Sim, que eu também me coloco, a irmão. gente não teve essa educação financeira. A gente fala a de gente propriedade não- porque nós foi. Porque entendeu? na verdade, quando passava dentro da escola a regra de 3, Tá doido. tempo de matemática, era muita coisa muito rasa, entendeu? E 100%. como você aplica uma regra de 3 morando dentro de uma comunidade? Você não sabe. Então, o moleque, muitas das vezes, ele não sabe que se ele ganha 900, ele não tem 900 reais. Pronto. 100%. Tá ligado? Ele não tem 900 Não tem, reais, mano. ele tem 300 reais, porque ele tem que pensar em ter um fundo de reserva, ele tem que ter uma empresa fictícia, seja lá qual for a empresa dele, de repente ele tem um filho que acabou de ter, então ele já sabe que 300 ele tem que ter de reserva, mais 300 ele tem essa empresa fictícia que seria o filho dele, e os outros 300 é o salário dele, só que ele não tem essa visão de regra de 3. Ele não tem, de repente, essa gestão financeira. Não foi passado para ele Perfeito. na escola. E aí, muitas das vezes, ele pega os 900 reais e fala, pô, eu tenho 900, mas o tênis é 1.800. Mas, puta, 1.800, caramba, mano. E sabe o que acontece? Muitas das vezes, os moleques fazem, eles escravizam a mãe sem saber que estão escravizando a mãe. Nossa, esse Por que que Matou a acontece? nota. Sabe o que acontece? Ele obriga a mãe dele, muitas das vezes, pegar uma faxina a mais para fazer os luxos que ele quer. Quando, na Sim, verdade, sim. era para ele bancar
segurar esse rojão. E aí é foda, Tá né? Porque a gente entendendo? também entra no recorte de, pô, você é uma mãe periférica. Você quer. Acho que ser mãe, independente de periférica ou não, você já quer que seu filho tenha o que você não teve. Quando a gente traz esse recorte pra menos possibilidades de ofertar o que seu filho deseja. Pô, ele fala, mãe, tenho metade, me dá outra metade? Que mãe que não vai falar que não dá, entendeu? É, sim, mas aí que E acontece aí é foda, né? Porque aí não- que acontece coisa que tá acontecendo no mundo hoje. A gente tá formando um monte de moleque aí que, E com perdão da palavra, bunda mole. Sentando Com pudim. perdão Fala. da palavra, uns Nutella da vida. Porque os moleques, eles não têm essa visão. Porque o que acontece? Eu também sou pai. E muitas das Mata vezes eu nós. dou as coisas pro meu filho, quando na verdade eu não tinha que dar nada pro meu filho. Eu tinha que ensinar ele, ó, a vara tá aqui, o rio tá lá. Vai Vai pescar. pescar. Entendeu? Perfeito. Rick Chester trouxe uma parada que foi muito foda. Ele fala que tem uma águia no penhasco, são 180 dias que a mãe fica com essa águia. 180 dias. 50 dias, 30 dias ela encontra um parceiro para acasalar. Os outros 50, ela vai caçar para dar para essa águia comer. Os outros 100, ela vai ensinar mais ou menos e vai jogar ele do penhasco. Ó, do penhasco. Aqui tá o abutre e aqui tá o penhasco. Ou você pula ou você vira comida de abutre. Escolhe o que você quer. A águia desce e começa a fazer o voo dela. Não te procuro mais. Mas a mãe volta e fala, ó, é o seguinte, aqui nesse território onde você está sobrevoando, não te pertence, é meu. Ou você sai daqui ou eu te mato. Rapaz. Entendeu? Tá ligado? O que a gente consegue extrair dessa informação? Porque isso é uma informação que o Rick Chester trouxe. O que é que a gente consegue fazer? É que a gente quer deixar o filho nas nossas ninho, né? asas, no Embaixo da ninho. asa. Quando, na verdade, o mundo ele não tá nem aí pra você. Ele não quer saber se você sabe ou não sabe, ele vai te atropelar. Sim, Perfeito. O mano. mundo faz isso. Quando você sai de casa, o mundo vai te engolir. Ele não quer Porra. saber se você sabe ou não sabe. Ele vai passar o rolo compressor. Vai. E o que acontece? Quando pega um moleque da periferia que quer um tênis de 1.800, ele só tem 900, e a mãe dá os 900, na real, ela Você- tá matando o filho dela sem saber. Aí você falou tudo, 100%. irmão. Tá matando o filho dela Entendeu? sem saber. Porque ela dá hoje. Se amanhã depois ela não der e ele não tiver um controle emocional, ele vai tomar seu, meu, ou de alguém na rua. E muitas das vezes ele vai se deparar com alguém que tem mais apetite do que com ele. Você é louco. E sabe o que acontece? Muitas das vezes o sangue dele vai lavar todo o asfalto. Resumo da isso, Triste ópera. realidade, sim, 100%. E aí volta, estamos trabalhando com vida. Entendeu? Porra. Estamos trabalhando com É vida, isso. entendeu? Hoje a geração tá meio aqui Nutella. Tá ligado? Ninguém quer caçar mais. Isso é muito louco, Todo mano. mundo quer na mão. E quando na verdade. É. Eu sei, dói. Dói você falar pra um filho seu, pô, e você. Aí volta naquele bumerangue de você falar, pô, mano, mas eu passei por isso, ele não precisava passar por isso. Mas às vezes eu passar por algumas coisas aqui constrói E quem a isso- gente é, né? E várias reflexões, porque eu passei por isso e não morri. Entendeu? Tô, irmão, Mas aí eis-me você aqui. quer fazer um bagulho melhor pro seu filho, né, mano? Parça, aí volta, e você. E aí, tipo assim. E aí sempre levanta essa bandeira, porque sempre tem que ter muito cuidado, mano. O que não dá pra gente falar dessas brechas. Essas brechas não, que a gente não deu nenhuma brecha, mas trazer essas informações pra mesa. E alguém que tá do outro lado da câmera falar assim, ah lá, tem uns caras que já falam, por que os moleques continuam roubando, continuam aprontando? Não, mano, mas essas ideias que nós trocamos não chegou em todo mundo ainda. É, não Exato. chegou em todo Tá mundo. ligado? É, não chegou em Tem todo gente, esse bagulho de podcast, tem gente que não consome. Tem moleque que nem celular em casa tem. Tá 100%. grudado na parede lá do quarto, roubando o Wi-Fi do vizinho pra trocar mensagem com o parceiro, pra sair pra turbar o parceiro na rua e nem mexe mais no celular, tá ligado? Dentro de todos esses recortes, mano, sim, a gente tá trazendo uma ideia muito positiva, muito pra frente, de novo, de emancipação, de novo, do moleque entender que ele é o protagonista da vida dele. Claro. E não que a mãe dele tá lá de Não. muleta também. Então esse moleque, ele tem que, como? Ser responsável pelos luxos e pelas dores dele, mano. No final da noite, quem passou a noite toda lá namorando foi o moleque. E que quem quer o tênis é o moleque. E a mãe já dá coisa, né? Como se a mãe não desse? Tem a casa, tem a comida, tem tudo. Tem tudo. O mínimo que esse moleque tem que fazer é puxar o bonde, mas aí de novo, pô, mas a mãe tá errada. Vamos voltar, mas a mãe teve essa instrução que a gente tá falando. É. Porque a gente vem de um ciclo de desinstrução. Não, mas e aqui quando a gente traz aqui, é até bom frisar, que a gente tá falando de uma geração recente, não tá falando das nossas mães. Porque você pega hoje, tem menina
menina e menino sendo pai aos 16, 17 anos. Pronto. Completamente sem informação nenhuma, Sem meu. conhecimento. Então, mas eu acho que Sem conhecimento a gente nenhum, vem de um entendeu? ciclo desse. É, Posso 100%. trazer, mano, a minha bisa? Eu tenho minha bisa viva ainda, as duas, na verdade, tá ligado? E a mais nova, porque eu não sei a idade da outra, erro meu, não sabia a idade da minha outra bisa. Mas uma delas tem 80, não tem 90, irmão. E então, tipo assim, pra ela não ter 90, qual que foi o ciclo? Foi, tipo assim, mulheres sendo mães com 20 anos, tá ligado? Várias vezes, mano. 20 anos dá pra ter um filho? Pô, subjetivo pra caramba. O que Cê é é dar pra louco. ter um filho? Você tem estrutura, você tem conhecimento, tem informação, tem casa? Estabilidade não só financeira, porque ter filho é muito caro, principalmente nos dias de hoje, mas também uma estrutura psicológica, né? Porque ter filho não é, gente, E aí, complexo. Tem, Não, tem cê é louco, N é criação de camadas, ser né? humano, É é. justamente criar um ser humano pro mundo. E aí, se já é difícil, mano, você se emancipar, você adquirir conhecimento, você conseguir se libertar de todas as prisões mentais que são colocadas pra gente sozinho, mano. Imagina com uma criança no colo. Imagina tendo que dar leite, imagina você tendo que trampar 3, 4, 5 trampos porque senão alguém não vai comer e não é você, tá ligado? Será que você tem tempo, Pra ou disposição, pensar, energia? Pra pegar um livro e ler? Perfeito. Será que você tem tempo? E aí, beleza, mano, tem pessoas que conseguem, parça, mas De novo, qual é a cruel, realidade mano. dessas Qual é a realidade? pessoas? É cruel, mas aí o mundo é cruel, tal, mas justamente isso. Eu entendo que o final do nosso trampo é criar uma sociedade onde, mano, não tem que ser bonito e nem tem que acontecer fazer o sangue virar leite, tá ligado, mano? Perfeito. Tá longe, é desafiador, é difícil, mas é por isso que é empreender socialmente. Se fosse fácil, todo mundo fazia, tá ligado? Realmente. E você me mandou uma. Gente, a gente tá encaminhando pro final. E eu tô muito triste porque tá gostoso. Da Mas vamos lá. Justamente não é sobre fazer o sangue virar leite. E aí, hoje a gente vê movimentos de pessoas físicas virando PJ, como a situação do Ivan, por exemplo, pra fazendo o corre dele para as coisas acontecerem para as outras pessoas, a New School e tal, que é uma startup. As grandes empresas, elas também eu não acho que não devem, porque acredito que devem sim, mas elas também podem fazer parte dessa mudança, desse impacto social. Como é que as grandes empresas podem fazer isso? Não falando num lugar de números, mas sim num lugar de valor, onde essas empresas de fato, de maneira que essas empresas de fato agreguem valor a alguém, ou transformem, mudem a vida de alguém. Como isso acontece? Putz, são muitos lugares de responsabilidade, né, enquanto uma empresa grande, porque eu acho que não adianta você ter uma... A gente vai cair em SD, né, eu acho, assim, tipo... Não adianta você... Nossa, é muito complexa essa pergunta, porque depende da instituição, né? Se a gente tá falando de um banco, é muito diferente da gente falar de uma produtora de perfume muito grande, né? São culturas muito diferentes, mas o resumo... Não resumo, né, que isso aqui tem pano pra caramba, mas pra começar, eu acho que você começa internamente. Então, mano, é como você lida com seus funcionários, como você lida com seus colaboradores. Porque não adianta você fazer várias... Não é que não adianta, sempre vai adiantar, mano. Você fazer alguma ação na periferia, em lugares que não são tão assistidos, se você fala pros seus funcionários serem uns filhos da puta, no português, claro, tá ligado? Então, aqui, tipo, de um lado você faz uma coisa bonitinha pra sair no jornal, como uma empresa legal, e dentro da sua própria empresa você tá massacrando seus funcionários, tá ligado? Você não tá... tipo assim, você fala que um cara de autoridade lá dentro não pode andar com a pessoa da faxina. Tem empresas grandes que falam isso, porque faz mal pra visibilidade da pessoa. Então, acho que começa internamente, mas não precisa esperar a sua empresa virar um céu pra começar a agir nas periferias. De maneira efetiva, eu acho que são sobre ações sociais e investir em quem tá fazendo. Se você não quer fazer, se você não quer dedicar tempo, ação, energia, porque ninguém tem essa responsabilidade. Cada um escolhe sua vida, né, mano? Mas se você não tem a disposição pra transformar uma realidade, que você, no mínimo, tem disposição pra investir em quem tem disposição pra mudar a realidade. Sim, perfeito. Tá ligado? Porque a New School vai fazer muito mais, parceiro, o Ivan, Visão é Papo, vai fazer muito mais com mais... Mano, munição pra isso. Com mais dinheiro. Propriedade eu acho que já tem. O que precisa é dinheiro, investimento, capital, as ferramentas. Porque, de novo, mano, você de repente você não pode dispor
ninguém de dentro da sua empresa pra ir numa comunidade conhecer. Porque, mano, vamos falar, a empresa grande é burocrática. Você é louco. Vai mandar alguém lá, conhecer o cenário, saber o desafio, nananana. 6 Mano, meses pra desenvolver uma proposta. proposta. Aí vai bater lá no manda-chuva, eu tô evitando falar nomes. Vai bater lá no manda-chuva e ele vai falar, não sei se eu gostei. Aí vai voltar, vai ficar mais 3 meses. E aí é muito louco, né? Porque a pessoa tá ganhando mau salário o tempo todo pra fazer isso. E quando tem o Ivan, tem o Nisco, tem um monte de coisa. E aí, fora nós, quantas outras pessoas já não estão com fome pra fazer Quantos isso? movimentos não Que, existem, tipo assim, né? já tá com a receita. É só você se dispor, A passar os chegar. ingredientes ali pra alguém bater o bolo, né? É o fermento, mano. Dinheiro é fermento pra fazer propostas, ideias, revoluções crescerem, tá ligado? E aí vai pra um lugar de ética também, né, mano? Porque será que é interessante pro negócio dessa empresa grande que pessoas sejam emancipadas, que pessoas não sejam mais massa de manobra? Vamos cutucar onde dói, tá ligado? Mas se você não for um monstro do capital, eu acho que um bom caminho é você investir em quem já tá com fome e já tá fazendo isso, mano. É Pra verdade. começar. Dar carne pros leão. É isso, as empresas grandes, eles têm sim esse poder de Lógico que de tem, fazer, cara. eles têm. E aí, vamos falar um negócio? Eu acho que sempre tem que ser um ganha-ganha, certo, mano? Sempre tem que ser um ganha-ganha. É uma visibilidade positiva pra empresa Sim. investir em ações sociais. E não tá errado ela fazer uma ação social não tá errado ela fazer uma ação social, investir em uma ação social e querer que isso seja divulgado. Não tá errado. Pode fazer e não publicar isso? Pode. O que não pode, na minha ótica, é falar que fez e não fez. É. Entendeu? É o contrário. Então, investir em ações Campanha sociais, política, né? investir em startups que resolvem problemas sociais, investir em pessoas físicas, pessoas jurídicas que já estão efetivamente resolvendo problemas sociais, eu acho que é o começo ideal. De novo, carrego muito da nossa história. No School começou assim, com empresas acreditando e fazendo projetos sociais e entregando a gestão desse projeto na mão da New School. Elas acompanham, óbvio. Elas têm que saber o que tá sendo feito com o dinheiro delas, óbvio. Mas para chegar nesse lugar de saber o que tá acontecendo com o dinheiro dela e saber o quanto ela tem que investir e saber qual é o impacto que o dinheiro dela causa numa comunidade, ela tem que estar disposta a fazer isso. Ela tem que entender isso como um valor da empresa dela. E, no fundo, empresas são pessoas. No mata-nota. Foi uma chave que virou na minha cabeça também. Puta, falar marca tipo de ganhar. Nike, puta, Nike é zica. Não, atrás da Nike tem um cara de marketing que é muito zica, que pensa nisso tudo, tá É a ligado? pessoa. 100%. Tudo são pessoas. Quais são No os final, valores, tudo se quais são os resume às valores dessas pessoas, né? pessoas? Não quer dar um treinamento pra empresa inteira? Tá bom, mano. Dá pra quem tem. Pra quem pode Pra repassar quem é isso. decisor, pra quem é tomador de decisão, tá ligado? Pra quem investe dinheiro, pra quem já tem essa autonomia. Trabalha nesses lugares, mano. Começa. Porque você tendo contato com o New School, com Visão é o Papo, que você vai começar a pensar em coisas pra você. É tendo contato Perfeito. com quem tá na ponta que você vai começar a ter essas visões, tá ligado? Porque se você for ficar só indo em fórum, passando 2 horas lá, dessas 2 horas, 1h30 você tá rolando o feed no celular, você vai sair de lá, não vai trazer nada pra sua empresa vai continuar normal. E é isso, né, mano? Eu acho que vem muito da pessoa de novo, porque se pra ela tava tudo bem esse tempo todo, o que mudou agora? Então, se essa pulga não pica atrás da sua orelha de falar, mano, tá, porra, da hora, ganhei dinheiro, da hora, mudei minha vida, da hora, mudei a vida da minha família, da hora, tenho minha empresa, da hora. Quero fazer mais, mano. Quero transformar mais. Vamos trocar ideia com quem já tá transformando? Vamos trocar ideia com quem já tá na ponta? E aí, quais são os canais que fazem a conexão desses dois lugares? É a Monkin, é de um galho em galho com quem já tá fazendo essa transformação dentro de um cubo da vida, que vai poder assistir, entendeu? Então vocês já estão fazendo a parte de vocês facilitando essa ponte, tá ligado? Tá sendo a É ponte. isso, mano. E aí, a gente faz pela gente, né? Cada um faz por si. Agora, falta não, tem algumas pessoas que já fazem. Mas quanto mais pessoas desse outro lado, que tomam decisões, que são cabeças de empresa, se interessarem por esse processo, mais vias vão ter, mais podcasts, mais outras corporações vão fazer pontes, mais outras pessoas da ponta vão receber mais munição para fazer mais transformação. Então, acho que tudo parte de um interesse. Interesse, porque ferramentas e caminhos existem a rodo. Na verdade, todo mundo ganha, né? Tem que ser sempre um 100%. ganha-ganha. É, Tem que ser sempre um Ganha, se ganha-ganha. ganha de todos os Bom, hein? lados, né? é isso. Tem que ser sempre um ganha-ganha. Família, última perguntinha pra gente encerrar o papo, que foi incrível, desde já, muito obrigada por toda a colaboração, Obrigado enfim, todos os pelo insights que vocês convite. trouxeram. Acho que foi um papo muito construtivo.
Acho que até vocês podem até responder pro pessoal de casa. Porque acho que isso talvez seja coisa de falar na bolota do olho, sabe? Olhando na bolota do olho. É desse jeito. Sinceridade. Né? Mandando na transparência, Isso, chegando na é, transparência. Família, se alguém tem alguma ideia que pode mudar a vida das pessoas, qual que é o primeiro passo? Para você que tá me vendo agora nesse exato momento e você tem uma ideia para transformar a vida das pessoas e mudar, a primeira coisa que você tem que fazer é ter fé em Deus. É a primeira coisa. Ter muita fé em Deus que você vai conseguir transformar não a vida das pessoas, mas primeira coisa, você tem que se transformar. Você tem que se encontrar dentro de você. Você tem que ter você como seu aliado. Esse é o ponto principal. Para depois você conseguir agregar valor à vida das pessoas. Mas a transformação tem que partir de dentro de você. Só você pode fazer isso e só você pode ter essa chave da transformação. Eu acho que é isso. Fé em Deus. Você acha, eu também acho. Mano, tem uma frase muito boa que diz o seguinte, e aí eu vou super de encontro com o que o parceiro falou. A transformação depende do estado interno do interventor. Vou melhorar. Opa, corta, tava super bonito. Concordo muito com você, irmão. Tem uma frase que diz o seguinte. A intervenção depende do estado interno do interventor. Então não tem como você querer fazer uma transformação social sinistra se você é o mesmo. Se você não se transformou. Se você não bebeu da fonte que você quer levar pro próximo. Não existe levar uma água que você não tomou pro próximo, mano. Que de repente você pode estar levando um veneno, você nem sabe. Antes de qualquer coisa, antes de qualquer ação, antes de qualquer próximo, antes de qualquer movimento, você está disposto a pagar todo o preço? Você está disposto a viver toda a transformação que você está sugerindo que o próximo viva? Se sim, e essa pergunta de novo é pra você, se sim, o dia a dia vai te mostrar o que você tem que fazer. As ações. Deus, a sua fé, tá ligado? Se não, complexo. Muito complexo. Não é complexo. Então, pra fechar aqui com chave de ouro, da hora, muito obrigado pelo convite e tudo. Não acho que a gente vai fechar aqui, mas da minha fala, pelo menos. A intervenção depende do estado interno do interventor. Se você não tá bem, você não causa uma boa transformação. Se você não tá se transformando, você não vai transformar ninguém. Começa com você, sempre com você. Seja o primeiro da revolução que você quer gerar. Você é louco. É Vocês isso. mandaram o papo hoje, hein, família? Você é louco, galera. Muitíssimo obrigada. Gratidão. Um papo Nossa, incrível. Acho que vocês foram ferramentas de muita reflexão para quem tá assistindo. Tomara. E, você é louco, 100%. Espero que toda essa informação gere conhecimento para quem pegou, né? Para quem soube pegar. Espero que o pessoal saiba pegar a visão do papo que a gente trocou aqui hoje. Por favor. Trabalhando em trocadilhos ruins, mas eu adoro. Família, querem deixar o arroba de vocês? Como é que o pessoal acha vocês na internet? Como que colabora? Quem quiser entrar em contato, fazer o bagulho acontecer com vocês, como é que faz? Eu tô preparado pra acontecer, né? É o seguinte, Visão é o Papo. Colocou Visão é o Papo, já vai me encontrar lá e espero que gostem dos vídeos. Tem vários vídeos. De repente, um vídeo desse aí pode te encontrar numa situação a qual você não gostaria de estar. De repente, eu posso falar com você. Claro, com a permissão de Deus, sempre. Mas Visão é o Papo. Chave. Mano, do nosso lado, New School, @New School. Putz, não sei escrever New School, mano. Nova escola em inglês, jogou, esquilo roxo, a gente vai aparecer. A camiseta que eu tô hoje não carrega nosso logo, só nossas iniciais. Mas, mano, Instagram, Trends, Twitter, qualquer rede social que você jogar, a gente tá lá. Fora o nosso próprio aplicativo, que tem uma comunidade, então jogou lá também na sua plataforma, seja Apple Store, iOS. Jogou lá, New School, vai achar a gente, use o nosso aplicativo, mano, se emancipe, adquira conhecimento, quebra o ciclo da pobreza da sua família, seja o primeiro a iniciar essa transformação, certo? Mais uma vez, New School, qualquer lugar que você jogar, roxo, é nóis. Chave. Obrigada, isso. meninos, pela participação, pelo papo. Bom, família, além de tudo, eles já colocaram aqui, mas se você perdeu, não entendeu direitinho, ficou em dúvida de como escreve, vai estar na descrição desse episódio. Então, dá um mostrar mais aí, um ler mais e procura, entre em contato com os meninos, faça também a mudança que você pode fazer, impacte as vidas que você pode impactar. Nós, enquanto Monkin, é monkin.br no Instagram, segue a gente lá. Você que já conhece o DGG, sabe que semana que vem a gente tá de volta com mais um papo, com mais alguns convidados pra
trazer alguns insights legais e sair um pouco da caixinha nisso que a gente chama de inovação. Muito obrigada, meninos, pela presença. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, comenta, compartilha esse vídeo com aquela galera que você acha que pode gerar impacto e transformar a vida da galera da periferia, tá, firmão? Um beijo pra vocês. Muito obrigada pela audiência, família. É nóis. Gratidão. Família, Oi. da hora.